Todos muito bem-vindas, bem-vindos a essa live sobre TDAH em adultos. Esse assunto é extremamente relevante na nossa sociedade e a gente vai fazer uma ponte justamente com o ambiente de trabalho, meu ambiente de trabalho. Espero que vocês aproveitem bastante esse conteúdo. O Dr. Tiago Campos é um colega extremamente especial na minha vida e eu estou aqui invadindo justamente o dia dele. A Caiol, Sandra, Mara, muito boa noite a vocês e vamos aproveitar e convidar aí as pessoas para estar conosco nessa live. Vou falar aqui, vou ler para vocês o depoimento, enquanto eu vou chamar aqui o Dr. Tiago para estar conosco, da Carola Oliveira. Deixa eu chamá-lo aqui para entrar logo na nossa live. É uma live. Enquanto ele entra, olha o que a Carola Oliveira diz. Aos 38 anos, recebi, sem surpresas, o diagnóstico TDAH. Sem surpresas, porque eu entendi há muitos anos que havia dificuldade recorrente de me manter concentrada, cumprir prazos, me manter motivada. Então, mesmo sem o diagnóstico fechado, precisei desenvolver mecanismos para me organizar e ser eficiente nas entregas profissionais. Sou uma profissional de comunicação com 20 anos de carreira e pelo menos 10 dedicados à gestão de equipes e desenvolvimento de pessoas. Sou uma líder no ramo de marketing e sim, tenho TDAH. Então, com esse depoimento, seja muito bem-vindo, doutor Tiago. Eu estava falando aqui a respeito do depoimento de uma profissional que ela, né, diz, eu tenho TDAH, sou uma profissional de marketing, para fazer essa introdução enquanto você chegava, já disse, né, que eu invadi aí o dia da sua live, e enfim, está com você a bola. Bom dia, gente. Boa noite. Bom dia, não. Boa noite. Boa noite a todos e todas. Obrigado pela presença. Obrigado, Ana Paula, pelo convite, né, para participar dessa live sobre o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade no adulto. O interessante, Ana Paula, é que o TDAH existe e é pesquisado, não com esse nome, mas existe e é pesquisado há mais de um século, pelo menos. Ou seja, é um transtorno que existe na espécie humana há muito, muito tempo. Ou seja, não é uma invenção da nossa modernidade elétrica, líquida, digital. E E eu diria que de muito, muito pouco tempo para cá, na cultura popular, na mídia, no senso comum, nas redes sociais, vem ganhando das pessoas, não da comunidade científica, a comunidade científica dá a atenção devida, mas das pessoas, do público leigo, digamos assim, um pouco mais de atenção. Tem muito mais pessoas querendo saber o que é TDAH, suspeitando que tem TDAH, querendo entender como o TDAH é, de onde vem, como funciona, como diferenciar de outros transtornos, saber se é coisa de criança, não é. Se fala mais, né, Ana Paula? Tem se falado bastante do TDAH, a ponto de ter um número suficiente de pessoas lutando contra o preconceito, né? Por que a pessoa não pode ser adulta, trabalhar, ser produtiva, ser uma líder, né? E ter TDAH? Então, tem bem a ver aí com a fala da Carol, né? Que a Isso Carol aí trouxe. eu estava vindo, né, para cá, para casa, para fazer. Você estava correndo, inclusive, e aí chegou um profissional para mim e ele falou assim: Poxa, doutora, a minha esposa tem o diagnóstico, até não pedi nem autorização, mas achei tão brilhante o posicionamento dele que eu quero compartilhar com você para justamente fazer já um gancho na pergunta. Ele falou assim: Olha, eu sou casado, a minha esposa tem o diagnóstico de TDAH e eu acho, né, pelos meus sintomas, que eu talvez tenha, né, esse diagnóstico. E aí, assim, né, quais são os principais sintomas? A pessoa, eu já estou falando do adulto, né?
A pessoa adulta, ela consegue perceber, mesmo não tendo, né, convivência com quem tem o transtorno? Ou será que só são pessoas que convivem com ela em casa ou no trabalho? Poxa, né, fulano ou cicrano é diferente ou é desatento, até por causa da mídia, né, que tem dado visibilidade. Nos oriente um pouco a respeito dessa questão, né, dos sinais, dos sintomas, da percepção, da autopercepção. Perfeito, perfeito. A gente tem que lembrar, em primeiro lugar, que o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, acontece na fase, ele surge na fase de desenvolvimento do ser humano, na infância. É um transtorno que se inicia na infância. Então, o adulto com TDAH é a criança com TDAH que virou um adolescente com TDAH e aí veio a se tornar um adulto, tá? Estima-se que entre 60% a 70% das crianças com TDAH continue tendo sintomas de TDAH por tempo indeterminado ao longo da vida adulta, a ponto de a prevalência de TDAH na vida adulta, a taxa de adultos com TDAH ser de 3 a 4 até 5%, a depender do estudo. Ou seja, gente, digamos que 1 em cada 30 pessoas adultas tem TDAH, o que não é um número pequeno. Para você ter uma ideia, provavelmente dentro dos seus familiares mais próximos, tios, sobrinhos, alguém tem TDAH. Se você participa de um curso, provavelmente na sala de aula do seu curso, na sua turma, tem alguém com TDAH. Tinha alguém com TDAH na faculdade que você fez, no ambiente de trabalho que você está, na roda de amigos que você participa, né? Tem alguém com TDAH. Então, é muito comum. Em primeiro lugar, eu quero dizer isso, o adulto ter TDAH, tá? E aí, qual é a queixa mais comum de um adulto com TDAH? Né? Queixas derivadas das dificuldades cognitivas, ou seja, na atenção, no foco, na concentração, no planejamento, na organização, que o TDAH traz. O adulto ele tem muito mais demandas que uma criança e que um adolescente, né? O adulto ele tem demandas de socialização, ele tem demandas de comunicação, demandas de aprendizado, demandas de trabalho, demandas familiares, demandas emocionais internas, demandas de cuidar da sua própria vida psicológica, tudo isso ao mesmo tempo. Ou seja, se não houver uma boa capacidade de planejamento, de organização, de execução de tarefas com começo, meio e fim, de hierarquizar prioridades, isso é mais importante, isso é menos importante, né? De julgar bem o tempo disponível, né? Se não houver uma capacidade de adiar a recompensa para que você fique ali concentrado no que tem que ser feito e não se atrapalhe com outras atividades, se não houver uma capacidade razoável de se gerir isso, a pessoa vai ter problemas em todos esses campos, porque ela não vai conseguir dar conta de todas essas atividades. E não conseguir dar conta de atividades no ambiente ocupacional, no ambiente familiar, no ambiente afetivo, no ambiente social, no ambiente acadêmico, é um dos critérios para eu poder dar o diagnóstico de TDAH. Para eu dar o diagnóstico de TDAH, os sintomas de TDAH, sintomas de desatenção, hiperatividade e impulsividade, não deve acontecer em um único ambiente. Deve acontecer em mais de um ambiente, por exemplo, em casa ou no trabalho, e deve atrapalhar a vida da pessoa em um ou mais campos, como, por exemplo, esses que eu acabei de citar. Então, é muito complicado, né? A pessoa com transtorno de déficit de atenção, ela, por conta da doença, que é uma doença de alta herdabilidade, de base genética muito forte, é muito comum, é a regra. Parentes de primeiro grau terem TDAH ou terem sintomas de TDAH. Tem estudos que colocam em 90%
né? E que afeta o neurodesenvolvimento da criança, que afeta o desenvolvimento da parte do cérebro, que é o lobo pré-frontal, responsável pelo planejamento, pela organização e pela execução de tarefas, pelo filtro de recompensas, etc. Então, essa parte do cérebro, por motivos genéticos, hereditários, primordialmente, e por outros fatores de risco que a gente pode falar aqui, acaba se desenvolvendo com essas dificuldades. Então, não é uma questão de falta de interesse por aquela tarefa, não é uma questão de uma personalidade desorganizada, né? Não é uma questão de falta de método de estudo ou de organização, né? Não é falta de habilidade a rigor para aquele trabalho, né? É uma dificuldade cerebral. É um órgão, uma parte de um órgão do corpo que não funciona direito, com consequências, infelizmente, de ordem comportamental, psicológica, biológica e funcional, né? Falei muito, né? Então, esse é um resumão aí do que é o TDAH. E, além, você falou muito bem a respeito das questões de uma causa, né, genética. E existem outras causas, uma concausas, né, que confluem para que o TDAH ele possa de fato se manifestar e se perpetuar, né, no adulto? Sim, sim. Uma vez que surge o TDAH, o curso é incerto, né? Há casos de TDAH, por exemplo, que já manifestam logo na primeira infância. 2, 3, 4, 5 anos, é uma criança muito agitada, uma criança muito inquieta. Os sintomas de hiperatividade na criança costumam ser mais proeminentes do que no adolescente e no adulto. Com consequências, às vezes, catastróficas, né? Bom, considerando que não vem a haver tratamento, né? Tem casos na adolescência que continuam, que começam a estacionar no começo da adolescência e começam a piorar no fim da adolescência. Tem casos que vão piorando continuamente a intensidade dos sintomas. E tem casos que entram pela vida adulta gerando problemas ligados à desatenção, impulsividade e hiperatividade, né? Então, a gente, como o TDAH é uma doença, digamos que multidimensional, ela ocorre em várias dimensões do ser humano, e sua causa é multifatorial, o fator que contribui para o surgimento do TDAH não é apenas a genética e a hereditariedade. Há outros fatores, além da genética e da hereditariedade, que podem contribuir para que haja uma incidência de TDAH. Aí, dentro de cada organismo, a gente não tem como saber como esses fatores se relacionaram para que o sintoma surja, para que a síndrome surja. Por exemplo, vamos pegar fatores da biografia da pessoa. Negligência infantil, abuso infantil, violência infantil, baixa estimulação na primeira infância, má alimentação, desnutrição, podem contribuir para o surgimento do TDAH. Fatores, por exemplo, relacionados ao parto e ao periparto, prematuridade, baixo peso ao nascer, são fatores que a gente supõe que interferem no neurodesenvolvimento e as estatísticas mostram que aumentam o risco até 3 vezes da pessoa ter TDAH, né? Tabagismo materno, por exemplo, a mãe que fuma, pode aumentar o risco do desenvolvimento do TDAH. Isso eu estou falando em termos de surgir a doença. Vários outros fatores podem contribuir para que a doença pode interferir, digamos que no curso da doença e na manifestação da doença, né? Então, por exemplo, uma criança com TDAH que tem um bom suporte pedagógico, fonoaudiológico, psicológico, de terapia ocupacional, médico, né? Ela vai se desenvolver muito melhor. E a doença tenderá não só a melhorar dos sintomas, como a recrudescer de forma menos intensa caso o tratamento venha a ser tirado. Né? Então, ter uma assistência faz toda a diferença. No curso
da doença, né? O acesso ao tratamento faz toda a diferença. A identificação, o mais precoce possível, nem sempre é fácil. Normalmente esse diagnóstico acontece no ensino fundamental, né? Porque antes do ensino fundamental, muitas vezes se confunde, né? Aquela hiperatividade, aquela desintenção, aquela dificuldade de ficar parado, o interesse em várias atividades, aquela criança borboleta, né? Que para num lugar, para no outro, pega uma coisa, pega outra, né? Não fica sentada na sala de aula, a criança traquinas e tal, né? Às vezes passa batido. E aí chega no ensino fundamental, quando aquela criança é obrigada a lidar a utilizar a sua alfabetização, ela é obrigada a se organizar melhor para realizar as atividades escolares, ela é mais exigida no quesito pontualidade, por exemplo, mais exigida no quesito comportamento. Aí as dificuldades ficam mais patentes, as dificuldades surgem. Se essa criança tiver muito suporte, o TDAH não for tão grave, né, e ao mesmo tempo ela não seja tão cobrada, isso pode passar batido até a vida adulta, né? Inclusive chegando a idades avançadas, né? Então já vi casos serem diagnosticados perto dos 70 anos, né, de TDAH. Porque a pessoa leva adiante. Então é isso, né? Complicado, né, meu Paulo? Então, existem níveis de TDAH? Sim, temos os quadros leves, temos os quadros moderados, temos os quadros graves, depende da intensidade dos sintomas e do prejuízo que eles causam na vida da pessoa. Mas isso é muito relativo. Tem a ver, por exemplo, com o nível de cobrança que ela recebe, das necessidades delas ao longo da vida. Uma pessoa que tem um bom sistema de suporte material e financeiro, e ela pode, digamos, ter uma vida mais cômoda, digamos assim, pode ser que haja uma tendência, a depender dos anseios dessa pessoa, a que o TDAH não apareça. Né? Vamos supor que a criança nasce com TDAH, mas a vida inteira dela é acordar, ir para a roça e voltar fazendo exatamente a mesma coisa, sem novas demandas. Um exemplo, tá? Nada contra a roça, de jeito nenhum. Né? Se não houver um nível de demanda X, onde haja essa diátase, onde fique claro essa dificuldade de sustentar a atenção, de controlar o comportamento hiperativo, né? E de segurar a impulsividade, pode ser que ninguém perceba. Pode ser que seja mínimo. Né? Se for uma atividade que a pessoa queira muito fazer, que ela goste muito de fazer, pode ser que os sintomas não apareçam tanto. Se for uma atividade que a pessoa planejou muito, é muito comum na consulta médica. Né? O cara planeja muito o que vai dizer na consulta, anota no papel. Naquele momento, eu posso não perceber sintomas de hiperatividade, de desatenção. Né? E se eu for um cara desavisado, eu vou dizer, você não tem cara de hiperativo, enfim. Entendi. E TDAH, né? Então, a gente tem que ver, né? Qual é a demanda daquela pessoa, a gente tem que inferir, diante daquela demanda, o quão ela se adapta bem ou não, se responde bem ao tratamento ou não, como é que ela fica sem tratamento, se os sintomas são muito intensos ou não. Aí, com base em tudo isso, a gente infere se é leve, moderado ou grave. Então, tem graus de TDAH. Sim. E uma pessoa pode ter o diagnóstico de TDAH e algum outro diagnóstico, né, dos transtornos psiquiátricos, como um quadro de ansiedade, um transtorno depressivo, um burnout, que a gente até falou no passado, enfim. Pode porque percebo, né? Uma pessoa com TDAH, ela vai ter dificuldades com a atenção, com a impulsividade e com a hiperatividade, tá? Isso, gente, na prática, não é isso ver na vida da pessoa. Você vai ver como aquela pessoa é desatenta, como aquela pessoa é hiperativa. Não é isso que você vai dizer, não é isso também que ela vai se queixar para o médico. Ela não vai dizer, olha, doutor, eu sou desatento. Ela vai dizer o seguinte, pô, doutor, eu procrastino muito. Ela vai dizer, ô, doutor, eu perco muito meus objetos. Pô, doutor, eu esqueço muito meus compromissos. Né? Pô, doutor, eu tenho uma dificuldade
enorme de fazer alguma coisa que não me deu prazer imediato. Quando eu tenho que sentar para estudar e o assunto... Eu sei que eu preciso daquilo, mas como o assunto não é do meu interesse, olha, eu tento focar e não consigo, né? É isso que ela vai dizer. Ela vai falar fatos da vida dela que são prejudicados. E a gente tem que inferir se aquilo se deve a, a um TDAH ou não. Vamos lá, que eu vou responder sua pergunta. Né? A pessoa impulsiva, a parte da impulsividade, ela não vai parar para pensar, por exemplo, antes de marcar um compromisso. Depois vai se esquecer que marcou. Ela não vai parar para pensar, por exemplo, antes de... Às vezes até coisas mais elaboradas. Por exemplo, ela vai julgar que um relacionamento que é superficial é uma grande amizade, ou o contrário. Né? Uma pessoa que tem certa afeição por ela, que poderia ser uma amizade, no primeiro dia, no impulso, ela interage bem com aquela pessoa e depois não tem mais aquela persistência naquela socialização. Isso é muito comum também, né? A pessoa, por exemplo, ela pode assumir um compromisso de emprego no impulso e depois ver que não era aquilo que ela queria ou não era apta para aquilo, né? Isso pode acontecer também. Ela pode ter dificuldade para dizer não, né? Tudo isso é consequência da impulsividade. A gente acha que impulsividade é bater boca na rua, é falar sem pensar, é sair usando droga, também, né? Mas podem ocorrer outras coisas mais sutis, né? Vem cá, você acha que esses sintomas que eu acabei de citar, né, vão fazer a pessoa olhar no espelho e se sentir bem numa sociedade que cobra bastante, que cobra performance, que cobra um comportamento linear e retilíneo e previsível, né? Que cobra que ela seja bem-sucedida nas atividades que se espera dela, que na maioria de nós é estudo e trabalho e vida afetiva, né? Ela vai ser frustrada desde muito cedo. E aí a autoestima dela vai ser prejudicada. A autoimagem vai ser prejudicada. Ela vai subestimar as próprias capacidades e hiperestimar os defeitos. E sem saber por quê. Vai achar que é culpa dela. E haverá muitos reforçadores dessa culpa. Burro, esquecido, mundo da lua, maluco, desatento, acorda para a vida, toma atento, não quer nada fora do Brasil. Quando, na verdade, a pessoa é doente. Ela tem um transtorno, que tem tratamento. E um tratamento bastante efetivo, inclusive. Um não, vários, mas o conjunto de tratamentos muito efetivos. Então, essa pessoa, em virtude desse estresse, psiquicamente, ela tenderá a ter outros transtornos mentais. Ela tenderá a ter mais depressão, ela tenderá a ter mais transtornos de ansiedade, ela tenderá a ter mais transtorno bipolar, ela tenderá, tanto pelo estresse indireto do TDAH, quanto pela própria neurobiologia do TDAH, na impulsividade, ela tenderá a ter mais transtornos alimentares do espectro compulsivo, ela tenderá a abusar mais de substâncias, ela, pela inquietação da hiperatividade, tenderá a ter mais transtornos do sono e dificuldade para relaxar. Essa pessoa terá problemas sociais, ela terá uma incidência de divórcio não, de demissão no emprego 4 vezes maior. Ela terá uma incidência de divórcio muito maior, tanto pela impulsividade nas brigas, tanto ao estartar um relacionamento que ela começou no impulso, uma pessoa que provavelmente não tinha afinidade com ela. Né? Então, o risco de divórcio é grande. O risco de acidentes de trânsito é muito grande. Pela desatenção, por exemplo, a pessoa pode cruzar um sinal e não perceber, ou pode não perceber que tem alguém atravessando a rua, ou pode não perceber que entrou na contramão, pode tomar uma multa atrás da outra. Né? Isso é muito comum também na pessoa com TDAH. Há um aumento de risco de envolvimento com crime, com comportamentos violentos. Né? E há, claro, essa é a principal queixa no consultório, dificuldades acadêmicas na população adulta. Claro que há dificuldade. Por quê? Porque a forma com a qual a maioria de nós aprendeu a estudar foi uma forma linear, conteudista. Você senta, lê e adquire aquele conteúdo. Você assiste um vídeo, adquire aquele conteúdo, passa para um outro. Eu não sou um pedagogo, nem um psicopedagogo, mas certamente há outros métodos de estudo, outras formas de estudo que podem se apropriar a cada pessoa, em cada contexto, cada um com suas virtudes, facilidades e dificuldades. Eles estudam para isso, né? Os profissionais da educação.
Então, quando há uma frustração nessa área, a pessoa pode se sentir fracassada, né? E isso precipitar e perpetuar algum outro transtorno mental. Então, sim, sim, sim. A comorbidade psiquiátrica é a regra. Há estudos que mostram que 50% das pessoas, quando diagnosticadas com TDAH, estão deprimidas. E há sintomas depressivos que eles se confundem com sintomas de TDAH, como, por exemplo, a própria dificuldade de concentração e a desatenção. Há sintomas da ansiedade que se confundem com sintomas de TDAH, como a inquietação, a dificuldade de ficar parado, a dificuldade de concentração. Né? Então, gente, tem que ter um profissional experiente que avalie isso, às vezes mais de uma avaliação, às vezes mais de um profissional. Por exemplo, pode ser necessária uma avaliação psicológica ou neuropsicológica, né? Embora o diagnóstico seja médico, de preferência de um psiquiatra, mas é necessária uma avaliação, às vezes duas, às vezes três. Às vezes o diagnóstico não tem como ser confirmado, porque é um desafio, então o diagnóstico é inferido, é suspeitado, não tem um exame que dê esse diagnóstico, o diagnóstico é clínico, fique bem claro. Então não tem um teste genético que diga se eu tenho TDAH, não existe um exame de imagem que diga que eu tenho TDAH, não existe exame de sangue. E é isso. É uma situação difícil, porque não é só 3% de pessoas, são 3% de pessoas com TDAH que entrarão no grupo dos 20% que tem ansiedade, dos 15% que tem depressão, né? Vão entrar em várias outras estatísticas. Né? Então, é realmente muito complicado, viu, Ana Paula? Isso são 350, pelo menos são 350 milhões de pessoas no mundo, né? E assim, aonde eu vou, aonde eu estou, é, é, a gente está nós estamos, né, em todas as famílias, como você trouxe, em todas as organizações, em todas as reuniões, em todos os eventos, nós estamos convivendo, né, com pessoas com todos os diversos problemas relacionados à saúde em alguma esfera, né? e E quanto mais a gente conhece, menos você já veio falando sobre a psicofobia, sobre o estigma. A gente precisa conhecer para saber lidar, né, para justamente trazer o máximo do potencial. Então, é esse o objetivo, né? Eu já quero até fazer para você uma pergunta que está aqui, foi não? da Ludmila Veiga. Pode ser? Sim, claro, claro. O córtex pré-frontal, que possui amadurecimento mais tardio, para diagnóstico na infância, é possível inferir sintomas sem que ela tenha o TDAH? Sim, percebam que a, a gente, em psicopatologia, a gente parte do sintoma para a síndrome e da síndrome para a doença. O que significa isso? O sinal e o sintoma é que o sintoma é o que o paciente se queixa e o sinal é que o médico observa naquela pessoa. Não a inquietação, a dificuldade de focar a atenção, a dificuldade de ficar parado, a procrastinação, a, a dificuldade de realizar tarefas. A pessoa com TDAH, muitas vezes, ela precisa ou estar muito sob pressão para realizar uma tarefa, ou tem que ser uma tarefa extremamente prazerosa, para ela não procrastinar. Porque um vai estimulá-la pelo prazer, pela gratificação, pela recompensa, e o outro vai estimular pela preocupação, pela ansiedade, pelo temor, pelo excesso de adrenalina, que acaba suprindo essa falta dopaminérgica, né, por várias vias moleculares e neuronais. Bom, a partir do momento que nós temos uma pessoa com sintomas de TDAH, o que é que o médico diz? Eu tenho uma síndrome de inquietação a esclarecer. Eu tenho uma síndrome de ansiedade não, de desatenção a esclarecer. Aí eu vou pesquisar a causa. Então, uma criança que está desatenta, que não consegue focar nas atividades escolares, se distrai com facilidade, levanta muito na sala de aula, é impulsiva, às vezes é opositora,
às vezes perde muitos objetos, não conclui as atividades que começa, procrastina bastante, se queixa muito de que tudo é muito chato, né? E isso começa a atrapalhar muito em casa, fora de casa, e atrapalha o desempenho daquela criança, né? Essa criança pode ter esses sintomas por conta do TDAH, mas pode ter por conta de outras coisas. Por exemplo, essa criança pode ter um transtorno de ansiedade, né? Isso é uma pergunta sobre diagnóstico diferencial, na verdade. Essa criança pode ter um transtorno explosivo, né? E o pessoal achar que ela é impulsiva, que ela é hiperativa, e na verdade ela tem um transtorno explosivo intermitente, né? Que é um transtorno onde há uma explosão de raiva desproporcional a estímulos menores dirigidos a contextos específicos, né? Aquela criança pode ter um transtorno de oposição e desafio, né? Aquela criança pode ter um transtorno de conduta. Aquela criança, ela pode estar passando por uma dificuldade de adaptação ao contexto escolar, né? E está manifestando como alteração de comportamento. Ela pode ter depressão. Um dos sintomas de depressão na infância e adolescência é a irritabilidade, é a desatenção, né? É a alteração de humor, não necessariamente a alteração de humor mais para ansioso, para irritável, para disfórico, não necessariamente para triste, né? Muitas crianças não sabem nem elaborar a ideia de tristeza, né? E dizer, puxa, estou triste. Ainda não aprenderam, né? Essa parte da teoria da mente, né? Então, a gente pode suspeitar quando não tem certeza, tá? A gente pode imaginar, né, suspeitar mais ou menos fortemente que ela tem TDAH. E aí o médico vai ter que decidir que intervenções precisarão ser feitas tanto para esclarecer melhor esse diagnóstico, quanto para tratar os sintomas, para melhorar a qualidade de vida daquela criança, que é o objetivo de qualquer tratamento médico, né? Então, será que vai ser necessário uma avaliação neuropsicológica? Será que vai ser necessário o médico observar diretamente a criança, por exemplo, na escola? Será que vai ser necessário uma entrevista mais prolongada com os pais? Será que vai ser necessário pegar prontuários de outros colegas que avaliaram para cruzar as informações? É um trabalho de detetive, muitas vezes, né? Então, nunca é fácil. Nunca. 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 Eu costumo dar o diagnóstico de TDAH quando os sintomas são explícitos e a história é muito clara, muito convincente. Aí eu vou, né? Quando não há esses sintomas explícitos, eu às vezes tenho que marcar um segundo encontro para poder ter mais informações. Às vezes eu preciso conversar com algum parente, algum familiar, né? Por exemplo, quando é um TDAH no adulto, muitas vezes a memória do adulto sobre como ele era na infância não é tão confiável assim. Então, a gente tem que conversar com uma pessoa que conhece bem aquele adulto para poder entrevistar aquele adulto, às vezes aplicar um questionário para saber se os sintomas eram presentes na infância. Em que grau, em que contextos. Né? Tem esse ponto também. Então, é isso. Então, Ludmila falou, é possível ferir os sintomas sem que ela tenha TDAH? É possível. Eu vi um caso, eu não atendo mais crianças e adolescentes, mas quando eu atendia, há 10 anos atrás, há 10 anos, eu atendi um caso que era a cara do TDAH. Eu cheguei a suspeitar fortemente do TDAH. E no fim das contas, né, essa criança, ela estava reagindo com sintomas de inquietação, de angústia e de ansiedade, se manifestando como hiperatividade e dificuldade de concentração, né? Como parte, eu diria hoje, de um transtorno de ansiedade, era um transtorno de ansiedade, precipitados por problemas de relacionamento entre os pais, né? Dentro de casa. O problema de relacionamento com os pais, principalmente com a mãe, foi resolvido porque a mãe fez terapia, né? Então, digamos que o problema foi minorado e os sintomas que eram de TDAH daquela criança desapareceram. Então, não era TDAH. Então, esse caso foi um caso, é um possível caso, né, que possa vir a acontecer. O córtex pré-frontal ele vai se desenvolvendo, né, ao longo dos anos
poda neuronal e plasticidade neuronal é algo que segue a vida inteira. Então, estamos aí, aprendendo a filtrar, aprendendo a ponderar, a planejar e a se conhecer. A Laudicea comentou, eu tenho o meu neto de 12 anos que ele tem esses sintomas aí que você comentou. Laudicea, então, é importante, né, levá-lo para fazer o acompanhamento, a avaliação com o psiquiatra infantil. A Ana Soares faz uma pergunta. O diagnóstico, né, do TDAH requer que o paciente tenha todos os sintomas que foi comentado, ou que tenha um percentual, alguns dos sintomas, né, aceitável para se fazer o diagnóstico. Pois é, o critério diagnóstico do DSM-5, né, ele, que é o que nós usamos mais na prática para dar o diagnóstico, ele descreve sintomas de desatenção e sintomas de hiperatividade, deixa eu conferir aqui, né, devendo haver 6 de 9 sintomas de desatenção ou 6 ou 9 sintomas de hiperatividade, né? Ele coloca aqui, ó, que interfere no funcionamento e no desenvolvimento, né, na vida daquele sujeito, na vida daquela pessoa. Então, não precisa ter todos os sintomas de desatenção e de hiperatividade para que a gente dê o diagnóstico. Tem que ficar claro que tem pelo menos 6 que acontecem em 2 ou mais ambientes, que gera prejuízo funcional, que não é melhor explicado por outra doença, por uso de substância ou doença física. Tem que ficar bem claro isso, ou por transtorno mental. Só que não é isso que vai surgir na clínica, né? A pessoa não vai dizer, sou desatento, não vai sair citando os sintomas de desatenção que ela tem. Ela vai citar dificuldades que ela tem na vida diária. Normalmente é isso. E o profissional, na história de vida, frustrações, né? Problemas sociais que ela tenha, problemas acadêmicos que ela tenha, problemas no trabalho que ela tenha, problemas no trânsito, problemas de relacionamento. E isso não está nos critérios. Está na descrição da doença, mas não está nos critérios diagnósticos. Então, é trabalho do profissional fazer essa ponte. Puxa, essa dificuldade de planejamento e de organização é porque a pessoa tem uma dificuldade de focar a atenção, sustentar aquele foco, né, daquela atenção, e a partir daí executar uma tarefa. Ela não consegue, e esse não conseguir, puxa, não é por uma alteração de humor, que está deprimindo a energia daquela pessoa, não é por ansiedade, que está fazendo ela pensar em várias coisas ao mesmo tempo, né? Não é porque ela usou uma substância, ou não é porque ela não dormiu, ela simplesmente não é capaz. Né? Se isso acontece muito frequentemente naquele contexto, é um sintoma, por exemplo. E aí a gente tem que fazer isso sintoma por sintoma. Né? Então, nem sempre é fácil. Então, o diagnóstico requer que o paciente tenha todos os sintomas falados? Não. Não requer que tenha todos os sintomas falados. Não, não tem que ter tudo. Não tem que ser esculpido, escarrado, né? Como a gente fala. A Gabi Santos tem aqui, olha, meu filho tem desatenção e dificuldades na linguística escrita. Só na linguística escrita. Na sala, foge de algumas atividades, pedindo para ir ao banheiro e beber água. Tem 6 anos, está no Fundamental 1. Tem que ver. Pode ser TDAH, sim. Né? Mas pode ser várias outras situações, vários outros contextos. Tinha uma época da minha vida que eu, com 8 anos, eu levantava para ir embora toda hora, para ir beber água toda hora, para ir no banheiro toda hora, né? Ficava me levantando. Por quê? Porque tinha um cara do meu lado que não gostava de mim, eu morria de medo dele. Entendeu? Ninguém me perguntou isso. E eu tinha vergonha de dizer. Já pensou se alguém olha para mim e fala, pô, esse menino tem TDAH, ele levanta muito. Né? Então, é complicado. Né? Então, pode ser que seja, pode ser que não seja, pode ser que ele seja ansioso, pode ser que ele não tenha interesse naquelas atividades e, enfim, não consegue achar aquele ambiente interessante e, naturalmente, ele vai tender a se distrair, né? Olha, focar
a atenção em algo que não é imediatamente prazeroso é difícil para qualquer pessoa. Imagina para uma criança. Né? Então, o que está estimulando aquela criança a estudar? É porque o pai e a mãe mandou? É porque ela está numa instituição onde todo mundo faz a mesma coisa? Muitas vezes isso não é suficiente para estimular aquela criança a focar e a sustentar a atenção, sem que isso seja um problema neuropsiquiátrico, como o TDAH. Sem que isso se deva a uma incapacidade cerebral, uma dificuldade cerebral de executar a função psíquica, volição, quero sustentar, de sustentar a função psíquica, psicomotricidade, não vou ficar tão inquieto, de sustentar a função psíquica, atenção, né? Atenção voluntária, né? Uma boa atenção concentrada, uma boa atenção alternada, né? Uma boa atenção dividida, todos esses elementos neuropsicológicos podem ser avaliados. Então, é isso. É porque a gente está lidando com uma dimensão comportamental, uma dimensão social, uma dimensão biológica e uma dimensão psicológica. Tem que encontrar uma linguagem que faça esses campos dialogarem para a gente dizer realmente é um sintoma de desatenção no TDAH. E a partir daí dá o diagnóstico. E é muito importante que o diagnóstico seja dado, porque se uma boa parte dos casos entra pela vida adulta, significa que boa parte dos casos vai precisar de tratamento por tempo indeterminado. Né? Então é um outro problema, uma outra questão. Isso. Antes da gente agora ir para o último bloco, que a gente vai falar do tratamento, das orientações, né? Os sintomas do TDAH são diferentes ou se intensificam na idade adulta, né? E especialmente se a pessoa não cuidar, né? Não buscar essas orientações, essas medidas que a gente vai falar daqui a pouco. É a pergunta da Oliver Crobert. Sim. Olha, as duas coisas. Né? Às vezes os sintomas são mais intensos na adolescência, na infância, e chega ali na idade adulta, tem uma boa parte dos casos que o sintoma praticamente remite, né? Fica um resíduo. Né? Então há uma melhora espontânea do sintoma. Então isso acontece, muitas vezes. E pode acontecer o contrário. Né? Um TDAH que passou batido na infância e na adolescência porque as demandas não eram tão grandes quanto na vida adulta. Chegando na vida adulta, a pessoa vai ter que trabalhar, ela vai ter que entrar numa faculdade, ela vai ter que lidar com a vida familiar, ela vai ter que lidar com a vida social muito mais complexa, vai ter que aprender a gerenciar as emoções, né? Vai ter que trocar o pneu com o carro andando, né? Que é a correria da nossa vida é essa. E aí os sintomas podem surgir e digamos que é aí que o TDAH piora. Na verdade, não é uma piorada. Né? O TDAH sempre esteve presente e ao entrar na vida adulta, todas chamaram mais atenção. Então, pode ser que isso aconteça. Então, vamos aí, já é até uma pergunta da Cate, e vamos entrar, então, para o arsenal, né, das terapias, das abordagens terapêuticas, dentro de um plano terapêutico de abordagem do profissional que chega, então, com o diagnóstico do TDAH. Como deve ser essa abordagem, lembrando até da classificação, né, se é leve, se é moderado, se é grave, como é que é o manejo de alguém que tem o diagnóstico, e depois também a gente precisa falar um pouquinho sobre a orientação para a família, e depois um pouquinho a respeito de como é essa questão de quais são aquelas dicas para que esse profissional, no ambiente acadêmico e no ambiente do trabalho, ele possa ir buscando o seu desempenho, né? O seu desempenho, enfim, máximo possível, né? De acordo com o seu tratamento e a adesão que ele faça. Sim. É isso. O Catioli perguntou aqui, ó, se os medicamentos para o TDAH são o único tratamento para o controle, né, para o transtorno. Né? Não são o único tratamento para o transtorno. O primeiro passo é confirmar o diagnóstico de TDAH. Segundo, fazer uma busca ativa das comorbidades. É TDAH puro? É TDAH com transtorno de ansiedade? É TDAH com depressão? É TDAH com transtorno de aprendizado?
É um TDAH com transtorno da comunicação, é um TDAH com transtorno do espectro autista, é TDAH com transtorno de personalidade, é um TDAH com transtorno por uso de substâncias, é um TDAH com transtorno do sono. Então, essa investigação tem que ser feita. E aí, o tratamento para cada transtorno tem que ser realizado com os medicamentos preconizados para cada um deles, se for o caso de medicamento, e com a assistência interdisciplinar que cada transtorno exige. Então, um transtorno de sono comórbito pode exigir a medicina do sono, né? Todos eles vão precisar de psicoterapia. A psicoterapia é tratamento para o TDAH, tanto para que o paciente aprenda a lidar com suas dificuldades, ele tem estratégia para lidar com suas dificuldades, e também para que ele envolvido o transtorno, inclusive como parte do tratamento de outros transtornos, como a depressão, que normalmente andam juntos com o TDAH. Então, a psicoterapia é indispensável. A reabilitação cognitiva, né, também é muito importante, que são tratamentos realizados por neuropsicólogos para poder reabilitar a cognição prejudicada por aquele transtorno, né? E aí, um profissional da área pode falar melhor como isso funciona. Então, medicamento não é o único transtorno. Mas a eficácia do medicamento costuma ser tão robusta, costuma fazer tanta diferença na vida de uma pessoa com TDAH, que é, na maior parte dos casos, uma negligência não usar, né? Há casos realmente que fica muito claro que a pessoa pode ficar funcional sem o medicamento, realizando outros tratamentos. Quando isso ficar muito claro, pode ser feita uma experiência. Eu faço isso na prática. Mas na maioria dos casos, o medicamento será necessário, sim. E aí, em geral, por um tempo indeterminado, né? Há pessoas que tomam medicamento continuamente, há pessoas que tiram férias do medicamento, por exemplo, nos feriados, nos fins de semana, nos momentos da vida com menos demandas, né? Isso, em alguns casos, pode ser feito também. Casos mais graves, normalmente exigem uma medicação contínua. A dose do medicamento pode variar, dependendo da dose que seja eficaz ou não. Então, é uma pergunta bem pertinente da Catioli. Bem interessante, né? E acabamos que a gente entrou um pouco na questão de tratamento, né, Ana Paula? Que é muito importante, né? Porque existe sempre aquele preconceito em relação às questões de saúde mental. Não, doutor, eu não vou utilizar medicação, porque medicação vicia. E eu sempre faço um paralelo. Então, imagine se você tiver hipertensão, e o que você vai fazer, então, se você não tomar o seu antihipertensivo? Eu faço Exatamente. justamente esse paralelo, né? Então, Sim. pode falar, desculpa. Não, eu não interrompi, não. Eu tô Olhando. usando, né, para poder dizer que eu concordo com sua fala. Então, é muito importante esse esclarecimento, porque ao mesmo tempo em que a gente tem, né, o grupo das pessoas que assumem os seus problemas de saúde, independente, né, do seu segmento corporal e das suas comorbidades. Também tem aquele grupo de pessoas que suspeitam da sua doença, mas que escondem, né? Tem um receio e abrem isso para uma ou outra pessoa. E tem aquele grupo de pessoas que sabem do problema e não buscam o tratamento justamente pelo preconceito, né? E inclusive tem a chance de buscar essa abordagem sistêmica, né, completa, com o uso da medicação e o uso, né, e a terapia e outras práticas para ter a sua melhor performance. Então, é muito importante esse esclarecimento, toda essa didática que tem, né, que pelo menos essa live, ela tem essa proposta para esclarecer desde o fato, né, de que o TDAH não é algo novo, as suas causas, o impacto, né, no funcionamento e a abordagem do tratamento. Deixa eu pegar aqui outra pergunta. Tice Góes, acho que é super importante.
falar sobre a perspectiva do portador do TDAH, as dificuldades enfrentadas no dia a dia, etc. O doutor Thiago falou bastante sobre isso logo no começo da live, e aí, retomando um pouquinho, Thiago, sobre essa questão do impacto nas dificuldades, poderia fazer uma ponte justamente sobre, já que a gente tem essa questão do tratamento do indivíduo, como é que a família também pode abordar, né? Porque a família também sofre, Só vendo, né? sim, até porque familiares de primeiro grau costumam ter o transtorno, ou cara. Olha um pouquinho. Sim, voltou. Pronto. Eu atendo pessoas que falam assim, puxa, doutor, eu comecei a desconfiar que eu tenho TDAH porque eu vi que minha mãe tem coisas muito parecidas comigo e ela tem TDAH. Né? Ou contrário, eu fui diagnosticado com TDAH e comecei a notar que meu pai tem sintomas muito parecidos. Né? Todo mês chega uma multa em casa, a gente acha que ele não está nem aí para nada, que ele é aloprado, mas depois a gente começou a ver, a investigar e viu que não é nada disso. Então a família tem que ter uma postura de apoio, de compreensão, de buscar se interessar em compreender aquele problema e buscar se informar para separar, entre aspas, o que é do transtorno e o que é da pessoa, embora seja muito difícil fazer isso. Né? Porque perceba, gente, o TDAH ele cria uma série de dificuldades. O tratamento para o TDAH dá para a pessoa algumas ferramentas para ela lidar com essas dificuldades. Agora, o que ela faz com essas ferramentas é outra conversa. Né? Se ela faz um bom uso dessas ferramentas, se ela não faz um bom uso dessas ferramentas. Né? Tem gente com TDAH que se esconde atrás do diagnóstico. Né? Então, tudo que dá errado na vida dela, ela diz é do TDAH. Né? Tem gente que faz o contrário, que se esforça desesperadamente, às vezes sem tratamento, para encontrar estratégias, né, para poder suplantar as dificuldades, com relativo sucesso, muitas vezes. Né? Com relativo sucesso. Então, eu tinha uma paciente com TDAH que ela me disse o seguinte, olha, eu sabia que eu ia procrastinar todos os meus estudos para a véspera da prova. E eu sabia que na véspera da prova eu ia estudar tudo, porque a pressão é muito grande, o desespero é muito grande, então eu tive que lançar a mão do desespero como se fosse um remédio. Imagine. Isso sem tratamento. Aí o que a família dizia? Ah, você larga tudo para cima da hora, você não se planeja. Precisa aprender a se planejar mais. Tá, só que para ela aprender a se planejar mais, ela precisa ter um lobo pré-frontal que funcione direito. Ele não tinha. Aí tem gente que eu dou um remédio e a pessoa se esforça para aprender a se planejar, né? Busca estratégias, busca ajuda, busca orientação, busca tratamento. Então, a reabilitação cognitiva pode ajudar essa pessoa a se planejar melhor, né? Pode ajudar essa pessoa a identificar os pensamentos que estão desviando a atenção dela e ter estratégias para poder colocar esse pensamento no lugar. Às vezes, a pessoa toma um remédio e não se interessa em ter esse aprendizado e como lidar. Isso é uma decisão pessoal que não tem nada a ver com o TDAH. Então, a família pode compreender, buscar compreender esse processo para dar apoio a a vida dela psicologicamente, logisticamente, cotidianamente, etc. Então, é isso que a família tem que fazer. Eu acho. E eu estava aqui justamente com esse apoio medicamentoso e terapêutico no meio de trabalho, também tem uma outra dica que eu acho que é relevante, quando existe esse esforço, esse interesse, que eu observo, é criar algumas rotinas, né? Até em casa também, a lista de tarefa, cronômetro, ter timer, né, para fazer as atividades, pedir sempre feedback, porque muitas vezes a desatenção, né, assim, eu estou falando de desatenção, né, uma realidade, anotar, né, os acordos, fazer cheque, né, pedir feedback. Então, são várias rotinas, de fato, que essa pessoa precisa estabelecer na vida para ser
ter o seu melhor potencial dentro daquilo que se propõe, né? Tem aqui um Isso. comentário. O TDAH, ele precisa entender que menos é mais, a pessoa com TDAH. Então, nada de muitos detalhes, nada de muitos lembretes, nada de tarefas muito prolongadas, nada de ambientes com muito estímulos, muito quadro, muita luz, muita coisa na mesa, porque são mais elementos que vão ativar a atenção espontânea dela. Ela vai se distrair, ela vai ter um estímulo para desviar aquela atenção daquele foco. Então, ela terá uma dificuldade, né, com essa alternância de atenção, de retomar o fio. Ela perderá mais tempo e vai se frustrar com isso, porque ela não é trouxa. Ela está percebendo que não está progredindo naquela tarefa. Né? Então, essa é uma das formas da gente orientar a pessoa com TDAH. Menos estímulos, menos coisas que desviem sua atenção, fragmenta a tarefa, se possível, né? Então, pega uma tarefa que vai levar 2 horas e divide em 4 blocos de meia hora, né? Porque fica mais fácil ter uma sensação de progresso e isso atrapalha com que a frustração faça a pessoa procrastinar mais ainda para evitar o desprazer de notar que ela não concluiu aquela tarefa. Né? Isso. Senhores, aqui eu tenho já... Cristina, eu tenho um filho autista, estou amando as dicas, obrigada. Ilane, meu filho, faz tratamento com medicação e terapia. A Tice colocou, eu uso a técnica lembrete, ó, Tiago. Ela fala, coloca lembrete para tudo e não pode ignorar o lembrete do lembrete do lembrete. Às vezes dá certo. A prática, exercício físico, gente, para tudo é super importante, não é? Sempre. E faltando aí 3 minutinhos para a gente terminar, porque já vai dar 8 horas. Olhe para isso. 1 hora, Tiago, e a gente aqui conversando suavemente. Qual é a sua mensagem final para a gente encerrar essa live né, falando sobre TDAH em adulto, esse desafio, né? Esse assunto tão importante. Se o adulto desconfia que tem sintoma de TDAH, ele busca avaliação para esclarecer se ele tem TDAH ou não. Então, sendo bem objetivo, não perca tempo. O máximo que pode acontecer é o médico, no fim da avaliação, dizer você não tem TDAH. Né? É o máximo que pode acontecer. E também não só dizer que a pessoa não tem TDAH, como ajudar a esclarecer a causa daquela dificuldade. Por exemplo, se a pessoa procrastina e tem dificuldade de atenção, será que o problema é emocional? Será que o problema é TDAH? Será que o problema é falta de sono? Será que o problema é uma doença física? Será que o problema é uma doença neurológica? Será que o problema é pedagógico? Será que o problema é psicológico? Né? Sei lá, a pessoa ela tem um mecanismo interno de autossabotagem e ela procrastina como uma forma de se sabotar. Né? E isso não quer dizer que é um transtorno mental, é uma dinâmica dela. Então tem uma questão psicológica envolvida. Né? Para se descobrir o porquê que ela procrastina. Se essa é a queixa principal dela. O médico pensa assim, tem um raciocínio dedutivo. Né? A pessoa traz uma queixa, você tem que deduzir, com base nos dados que você colher, o que é que ela tem. Né? Robert perguntou, como lidar no trabalho sem justificar? Olha, aí já entra mais a seara da Ana Paula. Né? Que é a pessoa que tem o TDAH, esse TDAH pode gerar sintomas, né, quando não tratado, e isso pode implicar em certas dificuldades funcionais, né, Ana Paula? Como é que seria isso aí? Isso agora eu também fiquei na dúvida. Então, o nosso desafio tem sempre sido, né, discutir com o profissional, ou, no caso do profissional não ter a um médico assistente, encaminhar para o médico assistente para iniciar o tratamento, para justamente uma vez que ele atinja, né, a estabilidade, o máximo, lembra que eu sempre tenho falado assim, o máximo do seu potencial, utilizar essas técnicas para ele fazer a reabilitação cognitiva e buscar a atividade que ele consegue desempenhar com o máximo de eficiência. Eu não vou colocar ele para fazer atividades que eu sei, junto com a liderança, que não despertam
certa, né? Não é o que ele faz bem, que ele tem vamos supor que ele tenha, né, uma tendência, ele seja uma pessoa com TDAH, com alto nível de distraibilidade. Então, alto nível de desatenção. Então, ele não vai ser, não vai ter, nós não vamos alocar para esse perfil de atividade. Então, aonde é que ele tem o hiperfoco, onde é que ele é um super criativo, se ele é aquela pessoa que é mais retraído, tem né, prefere ficar mais, de forma mais isolada, vamos respeitar isso, mas estabelecer tempo, fazer reuniões periódicas, né, fazer ali o checklist. Então, a gente também vai ter que fazer um trabalho com a liderança, um trabalho com os colegas de trabalho para compreender. É um trabalho de educação de toda aquela equipe, para poder respeitar, né? A gente não é só respeitar a diferença, não é só com as pessoas, né? As pessoas com deficiência, enfim, como a gente fala, né? Dos comitês de diversidade, que tem sido muito discutido aí no Brasil como um todo. Mas as pessoas também com TDAH e que apresentam, estão nesse processo de descobrir-se a si e descobrir-se na sua potencialidade também. Então, a sensibilidade da liderança é fundamental e eu tenho tido excelentes resultados nesse processo. Mas desde que, como o Tiago falou, o indivíduo precisa querer fazer o seu movimento. Exato, exato. Ô, gente, que bom. É uma área muito interessante. Essa interface, né, entre os transtornos em geral, os transtornos mentais e o trabalho, área essa no qual a Ana Paula, né, que é especialista em medicina do trabalho, é competente para poder narrar. É uma área permeada de muitos tabus, essa grande área, né? Muito pelo desconhecimento, muito semelhante à psiquiatria, né? Eu pergunto aqui o que a pessoa acha que o psiquiatra faz, qual é o papel do psiquiatra, como é que o psiquiatra trabalha, como é que nós concluímos que a pessoa tem o que tem, o que é que a gente faz, é só remédio, não é? Então, eu tento fazer um trabalho na consulta, pequeno que seja, né? Com o tempo que a gente tem, mas de psicoeducação nesse sentido. Então, muito bacana, muito interessante. Gente, eu acho que já deu 8 horas, né? Então... Já deu. A live vai ficar salva, viu, gente? Tanto no meu perfil, quanto no perfil aí do Tiago, para que vocês possam depois assistir, quem não assistiu aí todo, e possa também compartilhar com as pessoas que vocês entendem, que possam usufruir deste conteúdo. Tá bom? Muito obrigado aí a todo mundo que agradeceu, Tiago, Ana Paula, que bom que vocês gostaram. Um abraço, muito obrigada pela presença. Tchau. Tchau, gente. Boa noite. Obrigado, Ana Paula. Tchau. Tchau.